já aquilo que eu ia fazer já não é necessário fazer. E apresentar, e dizer que estamos aqui hoje. Portanto, estamos, no fundo, entre amigos e conhecidos. Quero apenas agradecer a vossa presença e também a da Margarida, que já é uma habitual. Sim, gosto de estar aqui na casa, já nem vi que já faz parte da nossa casa e das atividades que desenvolvemos aqui. Puxava só um bocadinho a conversa então para o livro que hoje traz, que é um pouco diferente. Não nem é tanto assim, mas se calhar as coisas estão todas ligadas, mas pelo menos o resultado aparentemente é um pouco diferente daquilo que eu tenho trazido até aqui. Tem sido a leitura mais para os jovens, crianças e jovens. Já nos outros livros que gostei de Rita Vilela, se calhar já tinha aqui um pezinho aqui nesta área, e também os outros formatos que já tínhamos a possibilidade de partilhar consigo. Eu passava-lhe a palavra e se calhar, se não está mais a nossa conversa, uma pergunta. Foi o seguinte: hoje de manhã, quando estava a tomar o café lá na empresa, por acaso está aqui uma colega, não vou dizer o nome, se calhar ela até saber quem é, e uma mãe que estava a falar, tem um filho no primeiro ano e, portanto, muito bom, estava muito nervoso, muito empolgado, estava com dificuldade de terminar os trabalhos de casa, as coisas não estavam a correr muito bem, porque também se um dia muito preenchido, e eu estava particularmente nervoso porque ia para a escola, já sabia que se ia e que ia receber uma bola também. Também dizia que não, que se calhar não ia conseguir não estar distraído, como ele já sabia que se ia distrair, portanto tinha que combater, mas não, isso é impossível, eu não consigo estar distraído, é mais forte que eu. Será que terá aqui alguma coisa que não possa ajudar ou não? Claro. Um princípio de conversa. Sim, não, eu acho que uma das coisas importantes que nós temos de perceber é que, de facto, o nosso inconsciente é muito mais fiel àquilo que nós pensamos porque nós normalmente queremos acreditar. E, portanto, alguém que diga eu já sei que me vou distrair, ou alguém que esteja à espera que as coisas lhe aconteçam de determinada maneira, o que acontece é que as coisas depois acontecem dessa maneira. E talvez, desvendando um bocadinho o que está aqui no livro, pego por aqui e depois conto-vos porque é que o livro, entretanto, nasceu assim. No fundo, o nosso cérebro é de facto programável, isso já está demonstrado há muitos anos, mas nós somos exímios a programar-nos mal. Eu acho que toda a gente consegue dizer sim, eu tenho mal com máquinas, eu estrago sempre as máquinas, eu não tenho jeito nenhum para lidar com máquinas, eu nunca consigo estacionar o carro à primeira, ou tudo que seja negativo nós conseguimos dizer com muita facilidade. E não estamos aqui muitos, mas se calhar se eu perguntasse se alguém diz de uma forma regular eu sou muito boa a fazer isto ou aquilo, se calhar ninguém me diz que diz isso, não é? Eu digo, mas digo logo a seguir, é o meu lado de modéstia acentuado. Diz e depois diz logo. É logo a seguir. E portanto, nós de facto temos muito pouco o hábito de, para já, valorizar aquilo que fazemos bem, mas somos muito bons a repetir aquilo que nós fazemos mal. E realmente há três formas de programar a mente que são muito fáceis de explicar. Uma delas é pelo choque. E, portanto, imaginem que agora, esperamos que não é? Mas imaginem que iam a sair da livraria e alguém era atropelado. Não é? Nós não temos tempo de pensar, que horror, até podia ter traumatizado com isto. E quem foi atropelado então, nem tem tempo mesmo, mas esta é a programação por choque. Nós não temos tempo de ter consciência da programação, porque ela é emocionalmente muito forte, no momento é emocionalmente guardada. E portanto nós, embora podemos eventualmente contar em casa, ou se não vamos andar a falar naquilo, nem andamos a pensar nisso, mas a verdade é que nunca mais atravessamos a estrada
sem ter, no fundo, inconscientemente o cuidado fotográfico. Portanto, nós de facto ficámos programados, embora não pensemos nisso, nós temos um cuidado diferente. E as mães, por exemplo, quando têm filhos, a primeira coisa é deitar a mão às crianças. Portanto, de facto, a programação existe. Existe para o lado mau, como existe para o lado bom. Não é? Eu devo dizer-vos que eu continuo com a memória perfeita de uma esquina em Almada, na Cova da Piedade, onde estava e onde recebi o telefonema, talvez que mais me marcou, eu só de falar nisso fico logo arrepiado, um telefonema que me marcou imenso e que me marcou também a forma como eu reajo com outras pessoas daqui para a frente. E então quem era? Eu tinha entrevistado num programa que tive há muito tempo na antena a Maria Teresa Maia Gonzalez, portanto, que eu só conhecia dos livros, e a Maria Teresa, quer dizer, quem é que não leu a Lua de Joana, quem é que não conhece a profissão adolescente, portanto eu tinha uma admiração louca por ela. E conhecemos-nos nesse programa e eu gostei imenso de falar com ela, que nem sempre o feitio das pessoas corresponde àquilo que nós imaginamos, depois, às vezes uma coisa é o que se escreve, outra coisa é o feitio, não é? Mas ela de facto é uma pessoa fora de série e ficámos amigas a partir desse dia. E trocámos livros, portanto ela tinha levado um para me oferecer e eu ofereci-lhe um livro meu. E nesse dia em que eu recebo uma chamada dela, o que é que ela me queria dizer? Que tinha acabado de ler o livro e que tinha gostado imenso e queria-me dizer porque é que tinha gostado do livro. Ora, isto é raríssimo entre escritores, é mesmo muito raro. Nós não temos o hábito de nós para os outros a dizer epá, que giro o livro e tal. Não, é tipo, é que eu tive esta ideia. E isto marcou muito, porque ela é de facto um topo-programa, não é? E a generosidade dela de me telefonar marcou-me de tal forma que eu agora faço o mesmo sempre que posso, sempre que pego um livro de um colega e tenho a noção que é um livro extraordinário, eu faço sempre, ou seja, a programação também pode ser para o lado bom, não é? Nós sabemos que há uma música que está ligada a uma conversa especial ou a um beijo especial. Ora, esta é a forma de programar por choque. E esta programação por choque nós de facto não conseguimos agir sobre ela. Ela é emocionalmente determinante, depois podemos desconstruí-la, mas no momento essa programação fica. Há outra programação, que é a programação feita por repetição, que é a tal que eu estava a falar, é uma programação feita por pensamentos. Se eu disser eu não consigo fazer isto, eu não consigo fazer isto, eu não consigo fazer isto, à medida que vamos repetindo, a mente inconsciente de facto é muito cumpridora e portanto é muito fiel em relação àquilo que nós pensamos e é isso que ela vai fazer. Eu dou exemplos, o exemplo mais clássico para mim continua a ser o de arrumar o carro. Eu vivo com um homem que estaciona sempre à porta, que é uma coisa que me irrita, porque eu tenho uma forte convicção de que nunca consigo estacionar à porta. E de facto eu nunca consigo estacionar à porta. E quando vai ele a guiar, ele arranja de lugar à porta. E isto em Lisboa é dramático. Aliás, cheguei aqui e fui lá deixar o carro acima, porque eu não ia conseguir estacionar à porta. O que é que existe nestas duas mentes? É, de facto, a predisposição para ver os sinais que entretanto estão a acontecer. Ele não entra a correr nas ruas, entra devagar, vê se as pessoas têm a chave na mão ou não, está disposto a ficar em segunda fila com os piscas à espera de ter a oportunidade, e eu não. Entro já a pensar, eu não vou conseguir, portanto, despacha-te. Portanto, pode passar alguém com a chave na mão, pode acontecer imensas coisas, mas aquilo que eu faço é dar a volta ao quarteirão à procura de lugar. E, portanto, no fundo, as nossas convicções acabam por ser uma espécie de filtro em relação à realidade. Não é uma alma, não é uma mão divina que nos tira um carro para nós estacionarmos, não. É, de facto, a nossa forma de ver o mundo. E essa é a força da programação por repetição. E vocês sabem que há pessoas que dizem sistematicamente as mesmas coisas e, de facto, depois a experiência acaba por mostrar as mesmas coisas. Depois temos realmente a forma de programação que é feita em treino mental, em que com crianças e jovens é muito fácil, porque eles estão muitas vezes num estado alterado de consciência, basta ver as crianças que estão com uma mola a brincar, isto é um estado alterado de consciência, nós passamos por esse estado N vezes por dia, basta estarmos a ler concentrados ou a trabalhar concentrados, estamos no estado alterado, e portanto o treino mental pode ser feito criando essas convicções. Não é preciso repetir tantas vezes, o que é uma grande vantagem,
Não é preciso estar todos os dias a dizer eu não vou estacionar, eu não vou estacionar, eu não vou estacionar. É bastante mais eficaz, lá está, porque estamos num estado concentrado, mas de facto é muito útil. E quando nós trabalhamos com crianças, sobretudo as crianças mais pequeninas, é muito fácil, por exemplo, através de uma história, aliás, há aqui uma das histórias que vocês podem notar, através, por exemplo, de uma história metafórica, nós conseguimos modificar comportamentos, conseguimos modificar a forma como as pessoas veem o dia-a-dia. E, portanto, temos também essa bagagem do treino mental. Mas isso podemos falar mais à frente. Ora, o que é que acontece com um miúdo como este que diz que de amanhã eu já sei que me vou distrair? O problema é que, de facto, ele faz tudo para se distrair. Não é? Nós temos depois um comportamento que acaba por mostrar que a nossa convicção está certa. E, de facto, o que ele vai fazer é cumprir essa convicção. E isto pode parecer uma treta de New Age e autoajuda, mas, de facto, não é. É exatamente assim. E isto do treino mental e entender como é que a mente funciona já vem de há muito tempo. É muito engraçado porque as primeiras experiências que se fizeram com o treino mental foi com aqueles desportistas que descem as montanhas em slalom. Numa altura em que ainda não havia neve artificial, não é? Portanto, quando as pessoas iam para uma prova, a probabilidade das pessoas conseguirem fisicamente treinar a prova era muito pequena. E, portanto, quando os neurocientistas perceberam que o nosso cérebro utiliza exatamente a mesma área para recordar e para imaginar, pensaram, está aqui uma porta aberta com imensas possibilidades. Então as primeiras experiências foram feitas com esses esquiadores, levando um grupo de pessoas de comportamento homogéneo em termos desportivos. Uns trabalharam mentalmente uma pista que ninguém conhecia e os outros treinaram a pista a sério, portanto conseguiram descer a pista. E a verdade é que quando foram medir os resultados, as pessoas com mais capacidade de descer a pista eram aqueles que tinham treinado mentalmente. O que é de facto impressionante. Nós começamos a pensar, então, que implicações é que isto tem? O que é que eu posso fazer por ser capaz de imaginar e o meu cérebro guardar essa imaginação como uma recordação? Porque de facto, ao treinar mentalmente para determinada tarefa, depois quando nós chegamos ao dia da tarefa, o nosso cérebro recorda e pensa, isto eu já fiz não sei quantas vezes. Claro que dentro da cabeça nós não nos disputamos contra uma árvore, não é? Nós treinamos a tarefa perfeita, portanto é muito fácil. E a partir daí, de facto, as coisas, começou de facto no desporto, passou para a música e para os atores. Os atores são pessoas que fazem treino mental sem darem por isso. Vocês sabem que os atores andam, por exemplo, quando estão a decorar o papel, andam imaginando sem palco. O que eles estão a fazer é treino mental e o estado de concentração, obviamente, é evidente. E só agora é que está, de certa forma, a chegar às casas e ao ensino, que é, no fundo, a parte mais importante. É nós conseguirmos levar todas estas tarefas para as nossas crianças, que realmente estamos a atravessar uma fase dramática de falta de concentração, falta de autoestima, que é gravíssimo, e sobretudo, não adianta um professor continuar a dizer tens que estar com atenção, porque nós esquecemos de uma coisa importante, que é explicar o que é que está com atenção. E às vezes eu, quando dou formação sobre estas áreas, estávamos aqui a comentar que até era interessante, era, por causa do livro, fazer um workshop de trabalho. Sempre. Valia a pena, não é? E uma das coisas que eu faço quando faço esses workshops é perguntar às pessoas o que é estar com atenção. E as pessoas dão-me sinónimos. Dizem, estar muito concentrado. Isso é sinónimo. Eu quero perceber o que é, que fenómeno é. E o fenómeno é, de facto, ser capaz de focar a atenção num ponto, desperdiçando tudo o resto. E isto, tal e qual como para nadar, nós temos que aprender como é que não vamos ao fundo e como é que respiramos. Para ter este comportamento de atenção, nós temos que treinar. E este treino não só é divertido, como cria momentos de riso,
extraordinários na sala de aulas. Podemos demorar 4 a 5 minutos a fazer um jogo de atenção, que é super formativo em termos intelectuais, que provoca de facto muito riso, porque não há avaliação. Podemos estar todos a tocar-nos. Imaginem que o exercício é, está escrito, acho que conseguem visualizar isto, está escrito o alfabeto no quadro e depois por baixo das letrinhas está, por exemplo, um E, um J, um D, e o que é que querem dizer estas letrinhas? Mão esquerda, mão direita e juntas. E, portanto, dizer o alfabeto e mexer as mãos com o que aquela letrinha em baixo está a dizer dá aso a um monte de coisas, porque a uma certa altura, se vemos um E e o D está por baixo, já não sabemos se devemos dizer D, se devemos dizer E, e portanto, não interessa quantas vezes nos trocamos, não interessa mesmo. O que interessa é sermos capazes de estar tão atentos à tarefa que nos esquecemos do resto. E isto são coisas facílimas de fazer. Há bocadinho a Paula estava a dizer que de facto isto corresponde a um percurso. E de facto eu falando assim de pressinha sobre o meu percurso para também perceberem como é que eu... Pois, mas se calhar é importante. Eu toda a vida fui professora de formação musical e de pedagogia. Portanto, eu estive sempre ligada a... Aliás, em que ano é que terá sido que a gente se encontrou? 96. Pois essa desgraçada reunião. Felizmente. E então, eu dava formação musical e pedagogia. E devo dizer-vos que sempre fui muito feliz de dar esta disciplina. Mas o corpo começou-me a atraiçoar e, portanto, hoje até venho aqui com um dedo, que só me apetecer cortar o dedo, porque volta e meia, pois há uns que inflamam mais que os outros e hoje, se pudesse, dava aqui uma cortadela no dedo. Comecei a ter muita dificuldade em tocar, o que quer dizer, como eu dava aulas na Escola Superior de Música de Lisboa, o que é que acontecia? Eu não conseguia ter em dedos as coisas que precisava de tocar para as aulas, porque no curso superior já é preciso tocar muito, não é? Ora, nesse momento, o que é que me aconteceu? Os meus colegas, para me tirarem trabalho e frustração, davam-me cada vez mais cadeiras teóricas. E eu ia entristecendo, porque de facto esta coisa, eu gosto muito de trabalhar diretamente. Agora, está a estudar os pedagogos e decidir se esta é melhor que a outra, eu achava aquilo não seca nenhuma. Tem o seu papel, mas não para mim. Eu gosto mesmo de trabalhar com as pessoas. Só que nessa altura eu estava a começar a escrever e comecei a dar aulas de escrita criativa e de repente comecei a ter a hipótese de poder trabalhar fora da escola. Foi um susto financeiro. Ainda continua a ser. Eu acho que saí numa altura, se fosse agora, não tinha tido coragem, não é? Agora com a crise não tinha tido coragem. Eu saí em 2005, as coisas não estavam muito boas, mas enfim, dava para experimentar. Mas de facto aquilo que fiz foi sair. Só que entretanto, havia vários períodos em que eu, pura e simplesmente, por exemplo, não conseguia mexer-me sem ajuda. Uma das fases mais traumatizantes foi ficar 10 dias sem conseguir mexer-me sem ajuda. E isto para mim foi dramático. E fui, quando finalmente consegui mexer-me, fui a um neurocirurgião, tive a sorte de ser, não era daqueles que está logo com o bisturi na mão. Ele olhou para tudo e de facto existe um historial enorme de inflamação nas articulações, artroses pelo corpo todo, discos mortos na coluna, mas ele só dizia, mas se eu vou mexer, porque realmente são 2 discos mortos e um tenho uma hérnia, se eu vou mexer aqui, eu não sei o que é que as outras vértebras vão fazer, porque nenhuma delas está saudável. E portanto, pense em trabalhar a dor na sua cabeça. Ora, eu era filha de médicos e era, pronto, apanhas uma virose, fazes não sei o quê, é tudo causa e efeito, não é esta história agora de, para a tua cabeça consegues. Abriu-se-me de repente uma porta que me fazia muita impressão, porque eu de facto não estava preparada para isto, mas tive a sorte de facto de estar a trabalhar com pessoas muito interessantes. E quando comecei a fazer o treino mental da dor, eu fazia tantas perguntas à pessoa com quem estava a fazer o treino, que ela me ia dizer, já não te posso ouvir. O melhor é ires fazer o curso. Porquê que não tiras o tiro ao curso? Estuda! E foi o que fiz. E realmente entrei num mundo onde de facto há muita gente que engana, é verdade, mas também há muita coisa que é verdadeira e que nós podemos fazer. E o treinamento, eu à medida que ia treinando como é que se lidava com a dor na minha cabeça,
só pensava isto em aula, isto em aula. E então, na altura ainda estava, de facto, a trabalhar na escola superior, ainda tínhamos as aulas assistidas no conservatório e não sei o quê e tal. E então comecei a fazer sistematicamente esses jogos também para testar até que ponto é que estas coisas de facto funcionavam. E de repente nós começamos a ver as turmas a modificarem-se. De facto as turmas ficam completamente diferentes. E comecei a direcionar. Eu trabalho muito realmente a questão do controle mental da dor, é verdade, porque eu sei do que é que estou a falar e portanto é mais fácil de ser eu a explicar do que se calhar alguém que nunca teve nenhuma dor. Mas ao mesmo tempo, quando penso na parte toda pedagógica, eu não posso deixar de passar isto em branco, eu não podia. Mas este livro, acaba por ser uma sistematização de anos de trabalho, foi muito mal recebido por quase toda a gente. Eu entreguei isto a 3 editoras diferentes que disseram, não tem interesse nenhum. Até de repente encontrar-me com as pessoas da Ediquer, que são de facto pessoas muito diferentes, são editores muito diferentes do que é costume. Sim. Sim, E hoje em dia não estão a pensar. Não é, portanto, não era aquela coisa de merceário de vender mais livros do que os outros, mas sim na vertente de facto de editor e sobretudo pedagógica, porque a Ediquer tem de facto esta preocupação pedagógica com tudo aquilo que faz. E eu enviei-lhes um mail com o primeiro capítulo, com uma descrição do que era o livro, e elas pediram são tudo mulheres as que estão a trabalhar numa coisa editorial, pediram-me uma reunião e a primeira coisa que me disseram foi: não mostre o livro a mais ninguém porque este livro é para nós. E eu não mostro a mais ninguém, claro, não mostro a mais ninguém o quer, quer dizer, e depois tive a sorte de facto, a ilustradora, que é uma miúda de 25 anos, a Joana Jesus é uma miúda de 25 anos, que fez um trabalho belíssimo, aliás, porque dá espaço para tomar notas e para anotar coisas, fez extraordinário, e portanto o livro acabou por sair uma obra não só muito bonita em termos gráficos, como também com utilidade pela própria forma do livro. E portanto aquilo que eu resolvi fazer aqui foi ir de uma forma sistematizada, passar por grandes autores. Há pessoas que trabalharam muito nesta área. Estamos a falar de Daniel Goleman, que aliás teve agora o último livro que ele publicou, que se chama Foco, tem de facto a ver com este drama das nossas crianças e jovens estarem a ficar cada vez com o tempo de atenção mais curto e como é que isso se resolve. Pelo António Damasio, obviamente, e no fundo trabalhei com muitas coisas feitas pelo Terry Orlick. O Terry Orlick é uma pessoa interessante. Quem conhece os jogos cooperativos sabe, não sei se sabem o que é, mas os jogos cooperativos são aqueles jogos tradicionais e em vez de ser para ganhar, é para cooperar. Vou-vos dar um exemplo, o jogo das cadeiras, não é? Que vai-se tirando uma cadeira. Realmente vai-se tirando uma cadeira, mas não sai ninguém. E portanto, no final do jogo, as pessoas todas, imaginem que são 12 ou 15, têm que conseguir todos equilibrar-se em cima de uma cadeira. Portanto, é um jogo de cooperação, de grupo, não é? E ele, além desse trabalho todo que tem feito com os jogos cooperativos, trabalhou muito treino mental nas áreas, de facto, do desporto, dos atores, dos músicos, e a obra dele é fundamental. E, portanto, acabei por ir buscar as coisas, no fundo, sistematizar para poder ser um livro de consulta e de utilização rápida. Para nós não estarmos a precisar de ler obras muito extensas para conseguir retirar a informação. E pronto, e sobretudo eu acho que uma das coisas mais interessantes é que eu escrevi isto para pais e professores, foi mesmo, não há cá dúvida, mas está a ser lido por imensos jovens a partir dos 9 anos, o que eu acho delicioso. E então, como logo a primeira coisa é perceber porque é que nós bloqueamos, que é uma das coisas mais simples de entender. E posso-vos explicar se acharem que vale a pena, mas é tão fácil de perceber como é que se bloqueia, que os miúdos adoram, ficam logo. Eu tenho aqui um leão, a Joana fez um leão super engraçado. No fundo, eu posso-vos explicar, é assim que começo.
eu acho que toda a gente já passou por aquela fase de estar a tentar dizer qualquer coisa e ter a mente em branco, não é? Queremos lembrar de qualquer coisa e não conseguimos lembrar. Toda a gente já passou por isto. Eu, a mais dramática que foi ainda estava a estudar no conservatório e tive nunca tinha tido um exame oral. Isto, às vezes, eu era uma aluna, era cobridora, não sei o quê. Nunca tinha tido um exame oral na vida, nunca. E o primeiro exame oral que tive foi de História da Música. E então, um colega que foi antes de mim estava nervosíssimo e eu estive com ele a rever muitas coisas sobre a suíte barroca, porque ele achava que não se ia conseguir lembrar. E eu estive a dizer, porque tínhamos uma ideia de que eles iam de certeza perguntar coisas sobre a suíte barroca. Ele vai-se embora, eu fico sozinha na sala e entro em espiral. Esse que sou eu. E então chego lá e o que é que eles perguntam? A suíte barroca. E eu não conseguia lembrar de nada. E a professora de História da Música, eu já namorava com o meu marido, e então dizia, e o Nuno, quando souber, vai ser cá uma sarabanda. E eu sarabanda, porque era preciso dizer os nomes das peças musicais, e era sarabanda, giga, não sei o quê. Então ela ia-me dizendo palavras parecidas, para eu não chumbar, não é? Não, foi uma coisa boa. E portanto, de facto, eu tinha acabado, não quero dizer que a pessoa não sabe. O problema é não consegue dizer. E como é que isso funciona? Como uma coisa muito simples e que se percebe muito facilmente. É que nós, de facto, o nosso cérebro é quase uma espécie tem várias camadas, foi enxertado várias vezes, não é? O nosso cérebro mais primitivo é o que nós, no fundo, temos em conjunto com os répteis, está vocacionado para sobreviver. E, portanto, é o lutar ou fugir, a reprodução, mas fazer os filhos, depois o resto, paciência. Portanto, os répteis abandonam os ovos, não andam lá a tomar conta dos ovos, mais ou menos. Estão-se marimbando para o que acontece à sua prova. O que eles querem mesmo, de facto, é que se assegure a continuação da espécie, pois eles que façam o que quiserem. Pronto, este é o nosso cérebro mais primitivo. E que também tem, além de luta-fuga, também tem o congelar, não é? Que essa é a parte chata. Depois, a seguir, herdamos o cérebro dos mamíferos, que é bastante mais simpático porque nos faz andar de braço dado com a nossa prole. Podem ser os nossos filhos, os nossos alunos, a nossa família, ou seja, aprendemos a viver em sociedade. O que dá imenso jeito, não é? Porque assim nós tomamos conta dos filhos, vocês sabem, os mamíferos tomam sempre conta dos filhos, até eles estarem autónomos e tal, essa parte é boa. E depois a seguir, claro, o que é que nos diferencia? Somos seres pensantes, não é? Portanto, temos esta capacidade de ser racionais. Mas agora vejam a situação. Aqui era pouco provável, sobretudo por causa das escadas, mas imaginem que entrava aqui um leão, e por isso é que o leão entra no livro. Ora, nós como seres pensantes, nós todos estudamos, eu acho que vocês estudaram isso também, que os leões só atacam quando têm fome. Não se lembram-se de estudar isso? Sim. Portanto, o que é que nós podíamos fazer? Uma reunião, uma votação, ainda não sabemos o que é que o Cavaco decidiu sobre a nossa votação, mas nós temos esta tendência, não é? De votar. E, portanto, nós podíamos votar quem é que acha que o melhor é fugirmos, ou se, pelo tamanho da barriga, nós sabermos se ele comeu ou não. Obviamente, o tempo que nos demoraria a tomar esta decisão queria dizer que aquelas duas meninas que estão mais perto das escadas já teriam sido comidas, não é? Porque, obviamente, se o leão tivesse esfomeado, não ia esperar que nós decidíssemos. Ora, o que é que acontece nisto? É lógico isto, não é? O que é que acontece? O nosso cérebro mais primitivo percebeu rapidamente que quando nós pensamos sobre o assunto, nós demoramos tempo. E então o que é que acontece em situação de medo, no fundo de ameaça? Nós protegemos os nossos, ou seja, o cérebro primitivo permite que nós continuemos a trabalhar com o nosso cérebro emocional, que é o dos mamíferos, mas não nos permite pensar. E, portanto, corta mesmo, nós chegamos a ter a sensação de ter duas cabeças. Uma que diz, mas eu estudei isto, eu sei isto, e a outra à cabeça a dizer, e agora, responde o quê? Chegamos a ter esta capacidade de ter no fundo, dois comportamentos ao mesmo tempo, como se tivéssemos duas cabeças. E temos, que é o cérebro dos répteis e dos mamíferos, e o outro, que é o racional, que parece uma barata toda. Ora, isto é lógico,
faça assim. É por isso que, por exemplo, uma mãe entra num prédio em chamas para ir buscar um filho, não é? Se calhar se ela pensasse que vai morrer, não entraria no prédio, não é? Mas é mais forte o instinto do que o racional. E, portanto, isto dá muito jeito, mas eu gostava de saber quem daqui já se encontrou com um leão. Eu não, só com as grades do Jardim da Flor. Por acaso há um pianista, mostrou-me a Maria Helena Costa, pianista do Porto, contou nas memórias dela que assistiu a um concerto com um daqueles supra-sumos, não me lembro agora do nome, mas era um concerto ao ar livre em África. E apareceu mesmo um tigre, e o público fugiu todo. Mas a pessoa que estava a tocar estava tão envolvida no que estava a fazer que não se apercebeu. Não se apercebeu dos gritos, de que a plateia tinha acabado de fugir e que tinha um gajo às listas ali por perto. Que andou a cheirá-lo, mas eles não sabem bem porquê. O bicho, assim como entrou no palco, saiu. Portanto, era um palco da terra, ele foi-se embora e as pessoas foram voltando, não é? Cheios de medo, foram-se sentando e quando ele acabou de tocar, ninguém conseguia bater palmas, porque o que ele estava tudo em estado de choque. E ele ficou muito admirada. Tipo, não gostaram. E então depois lhe disseram. Portanto, calma, esse encontrou-se contigo, mas eu cá por mim nunca me encontrei com nenhum leão. E portanto, o que é que o nosso cérebro... só com esse, que vão jogar hoje ainda por cima. E então, o que é que acontece? Acontece que o nosso cérebro primitivo chateia-se. Tipo, porque não encontra leões, não encontra guerras. Os países que estão em guerra têm no fundo, têm estes mecanismos todos. E reparem que a relatividade das coisas muda muito, não é? Quem vive num país em guerra não está propriamente preocupado se o casaco dá com as calças. Se marimbar, o que ele quer é fazer o seu dia a dia, não é? E, portanto, aquilo que acontece é, nós que vivemos, felizmente, num país que não está em guerra, que não andamos a ser esfaqueados em todas as esquinas, que não temos leões à solta, a verdade é que o nosso cérebro mais primitivo aborrece. E como se aborrece, começa a considerar como ameaças coisas que não são. Como seja um teste, uma prova oral, uma conversa com o chefe, uma apresentação pública de um mestrado, o que for. Aliás, para os miúdos basta ver como é que eles reagem quando têm que fazer uma apresentação de um trabalho público. E o fenómeno é exatamente o mesmo, ou seja, o cérebro entra em modo de pânico e corta a ligação ao raciocínio. A grande chatice é que nós, quando estamos a apresentar um PowerPoint, ou quando estamos a falar com o chefe, ou quando estamos a defender a tese de mestrado, convinha, não é? Sabermos o que é que pensámos para não dizer disparates. E não conseguimos. Não é? E, portanto, tem a ver, de facto, com este mecanismo. Conhecendo o mecanismo, muito mais facilmente nós conseguimos rir-nos da própria reação do cérebro e mudar, no fundo, o alerta vermelho para alerta laranja, para alerta amarelo, e quando já está no amarelo, nós, de repente, conseguimos voltar a fazer a ligação. E isto são coisas simplicíssimas. Agora, quem trabalha, de facto, nas escolas, sabe a quantidade de vezes que nós vemos os miúdos olhar para a prova e não conseguir escrever nada. E temos que saber lidar com isto, temos que saber desmontar o estado de pânico, temos que saber como é que agir, como é que fazemos para aquele miúdo. De repente eu lembro-me, havia uma, como é que se chamava? Uma muito punk, um curso de formação musical, assim com o cabelo alaranjado, não era assim muito alternativa. E um dia teve um ataque de pânico à porta de uma aula no conservatório onde ela ia ser avaliada, quer dizer, não podia ser. E eu lembro-me de estar ao pé dela e dizer: diz-me o que é que vês naquele quadro, naqueles quadros que vemos nos corredores do conservatório. E ela: eu estou muito aflita, não me interessa, diz-me o que é que tu vês no quadro. A professora não está a dizer-me o que é que vês no quadro. Eu aos gritos com ela, as pessoas que passavam por nós no corredor a pensar com certeza que eu é que era a luta. E ela diz: então, é uma casa, mas de cor é que é a casa? Tu não está a ver que é branca? Não sei, é branca? E ela: sim, é branca, e o telhado? E a uma certa altura ela entrou no meio daquele medo, começou a pensar, melhor eu dizer-lhe, senão ela não se cala, não é? E à medida que ela foi descrevendo o quadro, o nível de alerta começou a baixar.
E a uma certa altura começa outra vez a respiração. Está normal, e daí ok, já percebeste o que é que estávamos a fazer, estava-te a distrair do teu estado, não há razão nenhuma para estares assim, vamos entrar e consegues agora, e ela entrou e fez o seu exame. Portanto, isto são coisas que são realmente muito fáceis de agir, mas nós temos que saber, não faz muito sentido nós sermos pais e sermos professores e não ter estas coisas, estes trunfos na manga, porque cada vez é mais exigente, sim, e portanto é importante. E, enfim, já andamos a falar aqui às voltas, se calhar era mais giro vocês perguntarem as coisas que gostassem de saber. O livro também tem, e por isso é que estão estas coisas aqui, também tem outra coisa que são as histórias metafóricas. Sim, eu fui buscar expressões, porque acho giro, a barata tonta, o bicho de sete cabeças, a pulga atrás da orelha, é uma das minhas preferidas, é a pulga atrás da orelha, e tudo isto corresponde a comportamentos. A barata tonta é fácil, não é? Alguém que fica o tempo todo. A pulga atrás da orelha, enfim, é no fundo um cão que achava que era a pulga que lhe dizia agora tens que ladrar, agora tens que não sei o quê, mas a pulga, coitada, morre e ele depois fica sem saber como é que há de agir. E portanto fui buscar tudo isto. E isto para quê? Porque as histórias, de facto, as histórias metafóricas não devem nunca ser explicadas. E porquê? Porque todas elas têm interpretações diferentes. E ao contar uma história destas, que não tem moral incluída, graças a Deus, e que deixa o final em aberto para que seja a própria pessoa a construir o final de cada história, isto modifica com imensa facilidade os comportamentos. E eu vou-vos dizer uma das coisas mais interessantes que me aconteceu. Foi uma vez ter ido trabalhar numa escola de música de Linda Averna em Lisboa, uma das grandes escolas de música, e pediram-me para ir trabalhar com miúdos ali com 13, 16 anos, aquela faixa etária, que eram todos os que tinham exame de instrumento passado um mês e tal. E então eu fui trabalhar um sábado de manhã com eles, e passado um mês ia trabalhar outro sábado de manhã com eles. E portanto, no primeiro sábado tivemos ali 3 horas a trabalhar, o que é treinar mentalmente, fizemos uma série de exercícios, não sei o quê, e o que é que eu fiz? Contei-lhes montes de histórias. No meio, contaram-lhes histórias metafóricas. As histórias metafóricas eram para fazer o quê? Para modificar os comportamentos, para eles conseguirem estar mais saudáveis. Sim, porque a música clássica, quem não estudou música clássica fica já a saber, música clássica é das coisas mais castrantes, porque os professores vivem centrados no erro. Na música ligeira não é assim, o que é extraordinário, mas na música clássica é. E portanto as pessoas bloqueiam com uma facilidade incrível, porque já sabem, esborrachei aquele dó sustenido, e portanto quando eu chegar ao final da audição, o professor vai-me dizer: foi uma pena aquele dó sustenido. É muito assim, os meus colegas que me desculpem, mas é muito. Tenho aqui alguém que sabe disso. E portanto, eu fui trabalhar com os jovens, porque eles, claro, obviamente estão preocupados com o dó sustenido. Ora, cheguei lá um mês depois e eles vêm todos, tudo a correr, tudo a sentar-se. Bora! E eu, a primeira coisa que pensei, então, mas contem-me, o que é que vocês fizeram de treino mental? E eles ficam assim, treino mental? Sabem como é quando eles começam a olhar todo lado menos para nós? Eu não acredito, quer dizer, estivemos aqui a trabalhar 3 horas e vocês não fazem nada. E eles... E depois há uma miúda que ganha coragem e diz assim: bem, não fiz nada não, porque eu tenho feito muitas vezes o caldeirão. O que era o caldeirão? É uma história. É uma história em que num caldeirão pomos primeiro o problema e depois afogamos o problema com todas as coisas boas que já conseguimos fazer. Ou seja, é mostrar como as coisas estão relativas. Não se explica isto, mas é assim. E eu digo: o caldeirão? Sim. E diz outro: sim, o caldeirão e aquele dos 4x1. Porque esse também dá muito jeito. Os 4x1 são 4 formas de ver a nossa vida, que é, um é o curador, o outro é o sábio, o outro é o não sei o quê, tudo em um. É o 4 em 1. E portanto, cada um deles tinha de buscar uma história e usava como ferramenta. Porque realmente o interessante é que os miúdos tinham melhorado imenso em termos instrumentais. E o que é que eles foram buscar de ferramentas? Foram as histórias. E, portanto, convém saber usar as histórias metafóricas para trabalhar as coisas. E, portanto, está isso. E está também uma zona que é os textos da casa, em que se constrói uma casa, e este é um trabalho que se pode fazer com a mesma turma várias vezes,
construímos uma casa em que cada uma das divisões serve ou para trabalhar a memória, ou para trabalhar a concentração, ou para trabalhar a autoestima, e portanto nós podemos depois ir com a turma visitar a casa, os miúdos rapidamente entram nessa onda e vamos buscando as coisas conforme precisamos. Isto pode demorar. Nós, aliás, fizemos este projeto em turmas do primeiro ciclo e as histórias demoravam exatamente 2 minutos a contar, mesmo contando com muita calma. E, portanto, é um exercício que demora 2 minutos. A partir do momento em que se faz este exercício de 2 minutos, o comportamento da turma é completamente diferente. Portanto, o nível de concentração é completamente diferente, eles estão muito mais atentos, estão muito mais serenos e estão sobretudo muito mais disponíveis para aprender. E, portanto, no fundo é isso, temos o treino mental explicando o que é, temos a casa e temos as histórias muito feitas. E agora podemos falar uns com os outros, senão isto é uma canseira só que eu venho. Eu comprei este livro em julho, se não fosse da Margarida, não sei se eu teria comprado, porque na altura era um bocado cética em relação às autoajudas e isso. Mas, como nada é por acaso, em outubro eu fiz um treino de PNL, Desenvolvimento e Liderança, e eu trabalhei muito o autoconhecimento e as emoções, e tornei-me eu própria uma pessoa diferente. E depois li outra vez o livro, depois de ter feito esse treino, e percebi melhor. Pronto, e agora vou começar a experimentá-lo com os alunos. Aliás, eu acho que já comecei. Pois é, porque isso é quase já me levou lá. Pronto, mas vou começar a... Já fiz aquilo das coisas positivas, já aprendi que não se deve dizer nunca, não sabes fazer nada. Nunca, essa é uma das coisas muito interessantes, que são as palavras que nós usamos. Nós usamos porque ainda os pomos mais para baixo. Sim, claro. E até já partilhei com os meus colegas. Sim, a ver se a água pode pedra dura. Sim. E depois, como eu tenho os alunos com necessidades educativas especiais, acho que com eles vou trabalhar mais e aquilo das 10 coisas positivas em mim, 10 coisas negativas, ou das 3 que a Margarida sugere, se não conseguimos fazer logo 10, começar por 3. Eu já fiz isso com eles primeiro param, parece que não conseguem escrever nada na lista, mas começa a fluir e já vai mais do que 10. É muito engraçado. Por isso, para mim, isto tem a ver com uma coisa. sem dúvida. Muito obrigada. Isto de dizer isto é ter um caderninho na mesa de cabeceira para escrevermos ao final do dia coisas positivas que nos aconteceram. Nos primeiros dias custou muito, porque já não se lembra de nada. E depois está cheia de sono, mas quer fazer o exercício e, portanto, anda ali. O que é que acontece? No dia seguinte, nós sabemos que demorámos aquele tempo todo. Então, o que é que fazemos? Andamos a tentar fixar coisas boas que nos aconteceram, não é? Pode ser beber um copo de água quando estou cheio de sede, ou pode ser arranjar um carro ao carro à porta, ou coisas assim. Portanto, começamos a colecionar. E o engraçado é que isto muda o foco do nosso cérebro. É o mesmo que nós, quando estamos sempre centrados nas coisas mais negativas, é como se entrássemos numa sala que não conhecemos, com a lanterna apontada para o teto. É óbvio que vamos chocar contra os meios, contra as mesas, etc. Mas se apontarmos para a frente, nós conseguimos desviar-nos das coisas. E o cérebro funciona assim, de facto. Quando tem a preocupação de andar a descobrir coisas positivas, começa a centrar-se no positivo. E isso é muito engraçado, porque nós às vezes lá em casa até usamos um bocado, porque quando eu fico, de facto, ainda há 3 semanas tive, outra vez foram só 2 dias, graças a Deus, mas tive 2 dias sem ter autonomia para andar, os nossos amigos ficam, então, mas eu perguntei-te, tu disseste estava tudo bem. E eu disse, mas está tudo bem, quer dizer, era só o que faltava, eu agora entregar os pontos e pensar, vou todos os dias pensar na minha doença, e vou todos os dias pensar como é difícil entrar e sair do carro. Não, quer dizer, pelo amor de Deus, não. E realmente, quando as pessoas nos perguntam, nós normalmente dizemos, está tudo bem, está tudo bem. E depois, então, e tens conseguido? Depois, por acaso, eu não consegui sair de casa, mas quer dizer, vou continuar. Mas é muito engraçado ver como isso também modifica, porque às vezes, e há um livro delicioso, já é muito antigo, que se chama Being Happy, que é um fulano que escreveu
mas ele faz cartoon e é muito engraçado porque as imagens foi ele que as desenhou. E há uma que eu acho deliciosa, que é nós perguntarmos a alguém, então como é que está tudo? Ou uma daquelas que anda com uma nuvem cinzenta em cima da cabeça. Porque de facto depois a gente apanha, quem é que mandou perguntar, não é? Porque depois apanha-se com tudo, não é? Ai, sou obesa, andei tudo maduro, ai, não sei o quê e tal. E eu, quer dizer, cuidado, quando a gente descobre que há uma pessoa dessas no nosso circuito, cuidado com o que lhe perguntam, porque ela pode despejar a nuvem para cima de nós. E é convém. Está tudo bem, não está? Está tudo bem, não está, exatamente, porque se a gente dá espaço é terrível, não é? E de facto eu acho que é preciso aprender a procurar as coisas lado boas. positivo. Nós somos muito mais felizes, e eu descobri isso, realmente. Se pensarmos naquilo que é bom, muito mais naquilo que é bom, naquilo que é positivo na nossa vida, do que aquilo que é negativo. Sim. E podemos valorizar coisas muito pequenas. Pois, porque as pessoas também estão sempre à espera de Seja o que é bom, então tem que ser uma seja coisa assim em grande. maior, Mas não, uma coisa boa pode ser apenas o ensaio do teatro, a amiga que está bem, Encontrar a Margarida que chega e vem hoje cá. São estas coisas simples que são as coisas boas. Pois são. Não pode ser assim, não é? Aliás, eu muitas vezes na escrita criativa, quando trabalho conflitos, e depois digo, ok, vamos agora encontrar aqui uma coisa que aconteça na vida das pessoas. E depois digo-lhes logo, não podem ganhar o euro milhões, não pode aparecer um filho que não conheciam, não pode não sei o que. Então! Exato, porque essas são as coisas que nunca acontecem. Só acontecem de vez em quando, nas telenovelas, assim. Agora, o resto das pessoas, não, são coisas de facto mais simples e o facto de nós procurarmos as coisas mais simples transforma realmente o nosso dia-a-dia. E mesmo no controle, por exemplo, no controle da dor, é muito engraçado. Eu chego a estar, eu gosto muito de escrever, como podem imaginar. Portanto, para mim é a minha atividade preferida. E tudo o que tem a ver com escrita. E às vezes um dos meus homens, o marido ou filho, chegam a casa e vão ter comigo e dizem: "Ih, estás cheia de dores e esqueceste de tomar as coisas." E eu de repente caio-me em cima, o que eu estou a dizer, não é? De repente. E depois ouço-os ralhar. E depois lá digo: "Mas eu estive feliz até agora, se vocês não falassem nisso." Era, não havia de ser, amanhã não se levantava. Porque de facto é mesmo assim. Mas eu acho que é bom ter esta capacidade de não deixar que as coisas negativas sejam o nosso caminho. Não. Podem ser de facto motivos de aprendizagem muito grandes, não é? Mas são caminhos para aprender a valorizar também as coisas que são boas, não é? É um exercício muito simples. Eu trabalhei durante 2 anos com a Seleção Nacional de Ginástica Rítmica. E era muito engraçado porque elas eram miúdas todas entre os 12 e os 14 e bem, se nós em música dizemos que é difícil o que a gente anda a fazer, vão ver como é que é se fazer ginástica rítmica e ficam logo vacinados. Nunca mais nos queixamos de que temos que estudar 4 horas de piano por dia, nunca mais nos queixamos de nada. Porque elas chegam a fazer a esparregata em duas cadeiras, com os pés nas cadeiras, para tentar chegar com a zona pública ao chão. Choram, porque aquilo dói o rosto. Portanto, para que a gente queixar-se? Não vale a pena, porque não há nada tão mau como aquilo, acho eu. Essas é que tinham dificuldade em ver as coisas positivas. E então era muito engraçado, porque elas começaram com 3. E de uma semana para a outra, elas chegaram, é muito competitiva, a ginástica rítmica é muito competitiva, é muito duro, se a música clássica é tramada, a ginástica rítmica, estas coisas assim também são. E elas diziam: "Não consigo 3 coisas positivas por dia", elas não conseguiam. E portanto levou imenso tempo. E depois passaram para 5, desesperaram, pensaram: "Oh não." Quando passaram para 10, só não penduraram no candeeiro que não calhou. E quando começaram a dizer: 10 já é super fácil, e agora o que é 20? E eu disse: "Não, agora já não preciso, porque já não é preciso." A partir do momento em que a pessoa consegue chegar ao final do dia e pensar: "Foi muito bom encontrar aquilo, e foi muito bom estar aquele bocadinho ao sol à hora do almoço, e foi muito bom, se já conseguiu encontrar 10 coisas, já não precisa de
continuar, porque já modificou, só quando estiver outra vez numa situação má. Isto tem que se treinar também, não podemos deixar sempre cair. Pois não, tem que se treinar, tem que ser um treino contínuo. É quase, no fundo é imaginarmos que quando estamos a tratar de uma planta é preciso tirar este pulmão, este grau, virar-no para a luz. O treino mental é isto, é preciso estar sempre, porque para deitar abaixo basta uma tesourada. E, portanto, temos que aprender a gerir essas coisas. Mais coisas que queremos.